Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Uma garota chamada Dorothy vive numa fazendinha bem simples no Kansas, e o mundo dela é em preto e branco, literalmente. A vida dela é bem monótona, nada demais acontece, e ela sonha com um lugar melhor. Um lugar além do arco-íris, onde tudo seja bonito, colorido e sem os problemas do dia a dia. Só que um dia, quando ela menos espera, um tornado gigante aparece no meio do nada, desses que parecem engolir tudo. A ventania é tão forte que levanta a casa inteira com ela e o cachorrinho Totó dentro. A casa roda, gira e pronto. Quando para, Dorothy abre a porta e... BUM! O mundo agora tá todo colorido. Ela não tá mais no Kansas. Ela acabou de chegar na terra de Oz. E olha, é tipo um choque mesmo. O chão brilha, tem flores gigantes, casas pequeninas e uns seres chamados Munchkins, que aparecem dançando e cantando como se fosse o dia mais feliz do mundo. Só que o motivo dessa alegria é meio esquisito. A casa de Dorothy caiu bem em cima da bruxa má do leste e ela morreu. Sim, acidentalmente. Então, do nada, surge uma mulher linda, vestida de branco e brilhando como se tivesse saído de um sonho. É Glinda, a bruxa boa do norte. Ela explica tudo para Dorothy, que esse lugar é Oz, que agora ela é meio que uma heroína por ter derrotado a bruxa má, e que os sapatinhos mágicos da bruxa, uns sapatos vermelhos reluzentes, agora pertencem a ela. Mas é claro que nem tudo são flores. De repente surge outra bruxa, a bruxa má do oeste, toda vestida de preto, com aquele chapéu pontudo e uma risada assustadora. Ela é irmã da bruxa que morreu e quer os sapatos de volta. Só que Glinda rapidinho dá um jeitinho de colocar os sapatos nos pés de Dorothy antes que a outra chegue perto. E pronto, tá feita a confusão. A bruxa promete que vai se vingar e desaparece numa nuvem de fumaça verde. Dorothy, apavorada, só quer voltar para casa. Então Glinda explica. Para isso, você precisa ir até a cidade das Esmeraldas e falar com o mágico de Oz. Ele é o único que pode te ajudar. E lá vai ela, sozinha, seguindo a estrada de tijolos amarelos, que é tipo o caminho encantado que leva direto até o mágico. No caminho, ela encontra 3 figuras que viram seus grandes amigos. Primeiro, o Espantalho, um cara feito de palha que queria ter um cérebro porque acha que é burro. Depois, o Homem de Lata, um robô de metal que sonha em ter um coração. E por último, o Leão Covarde, que queria coragem para ser o rei da selva de verdade. Eles se juntam a Dorothy nessa jornada, cada um com o seu desejo, e prometem pedir ajuda ao mágico. Mas o caminho é cheio de desafios, florestas sombrias, árvores que jogam maçãs neles, macacos voadores, sim, voadores mesmo, e a bruxa má tentando de tudo para impedir que eles cheguem até o mágico. Mesmo assim, eles seguem juntos, cantando, ajudando uns aos outros e se tornando uma verdadeira equipe. Quando finalmente chegam à cidade das Esmeraldas, que é toda brilhante e verde, com guardas, portões e um clima mágico, eles descobrem que o mágico não vai atendê-los de graça. Ele diz que só vai realizar os desejos se eles trouxerem a vassoura da bruxa má do oeste. E lá vão eles de novo, enfrentando perigos, castelos escuros, feitiços e armadilhas. Imagina um cenário, o Kansas, aquele lugar plano, cheio de vento, com fazendas simples, cercas de madeira e o som dos galos e das galinhas ao fundo. É lá que mora Dorothy Gale, uma menina doce, sonhadora e dona de um cachorrinho chamado Totó, o companheiro de todas as horas. Ela vive com os tios, tio Henry e tia Em. Pessoas boas, mas tão ocupadas com a rotina dura da fazenda que nem tem tempo para conversar direito. Tudo ali parece meio sem vida, sabe? Cinzento, repetitivo. E é por isso que Dorothy vive imaginando como seria estar além do arco-íris, onde tudo fosse diferente e colorido. Só que a paz da fazenda é interrompida quando aparece Almira Gulch,
a vizinha mais insuportável que já existiu. Ela chega bufando, dizendo que o cachorrinho Totó mordeu a perna dela e exige que o levem embora. E o pior, ela traz um papel oficial que dá o direito de tirar o Totó da casa dela. Dorothy implora para a tia e para o tio não deixarem, mas não adianta. Almira coloca o pobre cachorrinho num cesto e vai embora de bicicleta, toda arrogante. Mas o Totó, esperto, consegue fugir e volta correndo para Dorothy. Quando ela vê o bichinho de novo, entende que ninguém ali vai protegê-los e decide fugir de casa. Então começa a parte mais sensível da história. Dorothy coloca o Totó no cestinho e sai andando estrada fora, com o vento soprando forte e o coração batendo acelerado. Ela quer achar um lugar onde possam viver em paz, sem medo de perder um ao outro. É nessa caminhada que ela encontra o Professor Marvel, um senhor simpático que viaja de cidade em cidade fingindo ler o futuro nas bolas de cristal. Ele percebe que Dorothy está triste, inventa que viu na bola de cristal uma mulher com um coração partido que sente saudade dela e convence a menina a voltar para casa. É um jeitinho carinhoso de dizer: sua família te ama, volta para eles. Mas o problema é que quando ela decide voltar, o tempo vira de repente. O vento começa a uivar, as galinhas fogem, o céu escurece num piscar de olhos e o chão parece tremer. É um tornado gigante, daqueles que a gente vê em filmes e parece impossível de escapar. Dorothy corre o mais rápido que pode, o vestido voando, o Totó latindo desesperado. Ela chega à casa, mas a tia e o tio já tinham corrido pro abrigo. As janelas batem, o vento levanta poeira e pedaços de madeira e ela tenta se proteger dentro do quarto. É aí que vem um dos momentos mais icônicos do cinema. O vento é tão forte que levanta a casa inteira. Sim, ela e o Totó ficam voando. Lá fora, tudo gira como se o mundo tivesse virado uma espiral. Dorothy olha pela janela e vê coisas inacreditáveis. Galinhas, pedaços de cerca, uma vaca, até Almira Gushi voando numa bicicleta, que logo vira a imagem da bruxa má do Oeste, o que é uma transição genial do filme. E então, depois de um tempo, o vento vai diminuindo. A casa pousa suavemente em algum lugar desconhecido. O silêncio toma conta. Dorothy se levanta, ainda tonta, abre a porta e... o mundo muda completamente. De repente tudo ganha cor. O chão brilha, as flores são gigantes, o céu é azul de verdade, as pedras do caminho parecem feitas de ouro. A trilha sonora muda e a gente sente junto com ela aquele espanto de onde eu vim parar? É o momento que marca o nascimento de Oz e também a virada na vida dela. A cena é tão simbólica que até hoje é lembrada como uma das maiores transições da história do cinema, porque o filme literalmente muda do preto e branco para o colorido, justo quando Dorothy entra em Oz. É como se o filme dissesse: agora o mundo dela ficou mágico. Logo aparecem uns seres baixinhos, de chapéus e roupas coloridas, cantando e dançando felizes, os Munchkins. Eles saem de todos os cantos, comemorando que a bruxa má do leste finalmente foi derrotada. Dorothy nem entende direito o que aconteceu, até olhar para trás e ver que a casa dela caiu em cima da bruxa, deixando só os pés para fora, com os sapatinhos vermelhos brilhando. É aí que surge Glinda, a bruxa boa do norte, linda, calma e toda brilhante, descendo numa bolha cor-de-rosa, como se fosse um anjo. Ela pergunta quem é Dorothy e a parabeniza por ter libertado o povo dos Munchkins. Só que a festa começa aí, uma fumaça verde aparece no ar, girando e se transformando na bruxa má do Oeste, a irmã da que morreu. Ela grita, exige os sapatos da irmã e ameaça todo mundo. Mas Glinda, num passe de mágica, faz os sapatinhos aparecerem nos pés de Dorothy. A bruxa fica furiosa, jura vingança e desaparece, deixando todo mundo apavorado. Glinda então diz para Dorothy que se quiser voltar para o Kansas, precisa procurar o mágico de Oz, que mora na cidade das Esmeraldas, e seguir pela estrada de tijolos amarelos. Depois que Glinda vai embora, Dorothy dá aquele primeiro passo na estrada de tijolos amarelos e parece até que o caminho está vivo, guiando ela. A trilha sonora fica alegre e os Munchkins continuam cantando, desejando boa sorte. Dorothy segue com o Totó do lado, meio sem saber para onde está indo, mas acreditando que vai encontrar o tal mágico de Oz e que ele vai ajudá-la a voltar para casa.
O detalhe é que ela ainda não imagina o tanto de coisa estranha e mágica que vai acontecer no caminho. Logo no comecinho da estrada, ela chega num cruzamento onde o caminho se divide em várias direções. É ali que ela encontra o espantalho, um boneco de palha pendurado num espantalho de madeira, que até então parecia só mais um boneco normal. Até que ele começa a falar. Ele se mexe todo desajeitado, coça a cabeça e diz que não tem cérebro, e é por isso que vive ali, sem saber o que fazer da vida. É Dorothy dá risada, meio assustada e meio encantada. O espantalho conta que foi colocado ali para espantar corvos, mas como ele não tem cérebro, os corvos perceberam e começaram a zoar dele, pousando na cabeça e conversando como se ele fosse um poste. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo. Então, quando ele ouve que Dorothy está indo ver o mágico para pedir ajuda, ele fica animadíssimo. Será que ele poderia me dar um cérebro também? E Dorothy, toda gentil, responde: claro, vem com a gente. Uma garota chamada Dorothy vive numa fazendinha bem simples no Kansas, e o mundo dela é em preto e branco, literalmente. A vida dela é bem monótona, nada demais acontece, e ela sonha com um lugar melhor. Um lugar além do arco-íris, onde tudo seja bonito, colorido e sem os problemas do dia a dia. Só que um dia, quando ela menos espera, um tornado gigante aparece no meio do nada, desses que parecem engolir tudo. A ventania é tão forte que levanta a casa inteira com ela e o cachorrinho Totó dentro. A casa roda, gira e pronto. Quando para, Dorothy abre a porta e... bum! O mundo agora tá todo colorido. Ela não tá mais no Kansas. Ela acabou de chegar na terra de Oz. E olha, é tipo um choque mesmo. O chão brilha, tem flores gigantes, casas pequeninas e uns seres chamados Munchkins, que aparecem dançando e cantando como se fosse o dia mais feliz do mundo. Só que o motivo dessa alegria é meio esquisito. A casa de Dorothy caiu bem em cima da bruxa má do leste e ela morreu. Sim, acidentalmente. Então, do nada, surge uma mulher linda, vestida de branco e brilhando como se tivesse saído de um sonho. É Glinda, a bruxa boa do norte. Ela explica tudo para Dorothy, que esse lugar é Oz, que agora ela é meio que uma heroína por ter derrotado a bruxa má, e que os sapatinhos mágicos da bruxa, uns sapatos vermelhos reluzentes, agora pertencem a ela. Mas é claro que nem tudo são flores. De repente surge outra bruxa, a bruxa má do oeste, toda vestida de preto, com aquele chapéu pontudo e uma risada assustadora. Ela é irmã da bruxa que morreu e quer os sapatos de volta. Só que Glinda rapidinho dá um jeitinho de colocar os sapatos nos pés de Dorothy antes que a outra chegue perto. E pronto, tá feita a confusão. A bruxa promete que vai se vingar e desaparece numa nuvem de fumaça verde. Dorothy, apavorada, só quer voltar para casa. Então Glinda explica: para isso, você precisa ir até a cidade das Esmeraldas e falar com o mágico de Oz. Ele é o único que pode te ajudar. E lá vai ela, sozinha, seguindo a estrada de tijolos amarelos, que é tipo o caminho encantado que leva direto até o mágico. No caminho, ela encontra 3 figuras que viram seus grandes amigos. Primeiro, o espantalho, um cara feito de palha que queria ter um cérebro porque acha que é burro. Depois, o homem de lata, um robô de metal que sonha em ter um coração. E por último, o leão covarde, que queria coragem para ser o rei da selva de verdade. Eles se juntam a Dorothy nessa jornada, cada um com o seu desejo, e prometem pedir ajuda ao mágico. Mas o caminho é cheio de desafios, florestas sombrias, árvores que jogam maçãs neles, macacos voadores, sim, voadores mesmo, e a bruxa má tentando de tudo para impedir que eles cheguem até o mágico. Mesmo assim, eles seguem juntos, cantando, ajudando uns aos outros e se tornando uma verdadeira equipe. Quando finalmente chegam à cidade das Esmeraldas, que é toda brilhante e verde, com guardas, portões e um clima mágico, eles descobrem que o mágico não vai atendê-los de graça. Ele diz que só vai realizar os desejos se eles trouxerem a vassoura da bruxa má do oeste. E lá vão eles de novo, enfrentando perigos, castelos escuros, feitiços e armadilhas.
Imagina um cenário, o Kansas, aquele lugar plano, cheio de vento, com fazendas simples, cercas de madeira e o som dos galos e das galinhas ao fundo. É lá que mora Dorothy Gale, uma menina doce, sonhadora e dona de um cachorrinho chamado Totó, o companheiro de todas as horas. Ela vive com os tios, tio Henry e tia Em. Pessoas boas, mas tão ocupadas com a rotina dura da fazenda que nem tem tempo para conversar direito. Tudo ali parece meio sem vida, sabe? Cinzento, repetitivo. E é por isso que Dorothy vive imaginando como seria estar além do arco-íris, onde tudo fosse diferente e colorido. Só que a paz da fazenda é interrompida quando aparece Almira Gulch, a vizinha mais insuportável que já existiu. Ela chega bufando, dizendo que o cachorrinho Totó mordeu a perna dela e exige que o levem embora. E o pior, ela traz um papel oficial que dá o direito de tirar o Totó da casa dela. Dorothy implora para a tia e para o tio não deixarem, mas não adianta. Almira coloca o pobre cachorrinho num cesto e vai embora de bicicleta, toda arrogante. Mas o Totó, esperto, consegue fugir e volta correndo para Dorothy. Quando ela vê o bichinho de novo, entende que ninguém ali vai protegê-los e decide fugir de casa. Então começa a parte mais sensível da história. Dorothy coloca o Totó no cestinho e sai andando estrada fora, com o vento soprando forte e o coração batendo acelerado. Ela quer achar um lugar onde possam viver em paz, sem medo de perder um ao outro. É nessa caminhada que ela encontra o professor Marvel, um senhor simpático que viaja de cidade em cidade fingindo ler o futuro nas bolas de cristal. Ele percebe que Dorothy está triste, inventa que viu na bola de cristal uma mulher com um coração partido que sente saudade dela e convence a menina a voltar para casa. É um jeitinho carinhoso de dizer: sua família te ama, volta para eles. Mas o problema é que quando ela decide voltar, o tempo vira de repente. O vento começa a uivar, as galinhas fogem, o céu escurece num piscar de olhos e o chão parece tremer. É um tornado gigante, daqueles que a gente vê em filmes e parece impossível de escapar. Dorothy corre o mais rápido que pode, o vestido voando, o Totó latindo desesperado. Ela chega à casa, mas a tia e o tio já tinham corrido pro abrigo. As janelas batem, o vento levanta poeira e pedaços de madeira e ela tenta se proteger dentro do quarto. É aí que vem um dos momentos mais icônicos do cinema. O vento é tão forte que levanta a casa inteira. Sim, ela e o Totó ficam voando. Lá fora, tudo gira como se o mundo tivesse virado uma espiral. Dorothy olha pela janela e vê coisas inacreditáveis. Galinhas, pedaços de cerca, uma vaca, até Almira Gulch voando numa bicicleta, que logo vira a imagem da bruxa má do Oeste, o que é uma transição genial do filme. E então, depois de um tempo, o vento vai diminuindo. A casa pousa suavemente em algum lugar desconhecido. O silêncio toma conta. Dorothy se levanta, ainda tonta, abre a porta e... o mundo muda completamente. De repente tudo ganha cor. O chão brilha, as flores são gigantes, o céu é azul de verdade, as pedras do caminho parecem feitas de ouro. A trilha sonora muda e a gente sente junto com ela aquele espanto de onde eu vim parar? É o momento que marca o nascimento de Oz e também a virada na vida dela. A cena é tão simbólica que até hoje é lembrada como uma das maiores transições da história do cinema, porque o filme literalmente muda do preto e branco para o colorido, justo quando Dorothy entra em Oz. É como se o filme dissesse: agora o mundo dela ficou mágico. Logo aparecem uns seres baixinhos, de chapéus e roupas coloridas, cantando e dançando felizes, os Munchkins. Eles saem de todos os cantos, comemorando que a bruxa má do leste finalmente foi derrotada. Dorothy nem entende direito o que aconteceu, até olhar para trás e ver que a casa dela caiu em cima da bruxa, deixando só os pés para fora, com os sapatinhos vermelhos brilhando. É aí que surge Glinda, a bruxa boa do norte, linda, calma e toda brilhante, descendo numa bolha cor-de-rosa, como se fosse um anjo. Ela pergunta quem é Dorothy e a parabeniza por ter libertado o povo dos Munchkins. Só que a festa começa aí, uma fumaça verde aparece no ar, girando e se transformando na bruxa má do oeste, a irmã da que morreu.
Ela grita, exige os sapatos da irmã e ameaça todo mundo. Mas Glinda, num passe de mágica, faz os sapatinhos aparecerem nos pés de Dorothy. A bruxa fica furiosa, jura vingança e desaparece, deixando todo mundo apavorado. Glinda então diz para Dorothy que se quiser voltar para o Kansas, precisa procurar um mágico de Oz, que mora na cidade das Esmeraldas, e seguir pela estrada de tijolos amarelos. Depois que Glinda vai embora, Dorothy dá aquele primeiro passo na estrada de tijolos amarelos e parece até que o caminho está vivo, guiando ela. A trilha sonora fica alegre e os Munchkins continuam cantando, desejando boa sorte. Dorothy segue com o Totó do lado, meio sem saber para onde está indo, mas acreditando que vai encontrar o tal mágico de Oz e que ele vai ajudá-la a voltar para casa. O detalhe é que ela ainda não imagina o tanto de coisa estranha e mágica que vai acontecer no caminho. Logo no comecinho da estrada, ela chega num cruzamento onde o caminho se divide em várias direções. É ali que ela encontra o espantalho, um boneco de palha pendurado num espantalho de madeira, que até então parecia só mais um boneco normal. Até que ele começa a falar. Ele se mexe todo desajeitado, coça a cabeça e diz que não tem cérebro, e é por isso que vive ali, sem saber o que fazer da vida. É Dorothy dá risada, meio assustada e meio encantada. O espantalho conta que foi colocado ali para espantar corvos, mas como ele não tem cérebro, os corvos perceberam e começaram a zoar dele, pousando na cabeça e conversando como se ele fosse um poste. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo. Então, quando ele ouve que Dorothy está indo ver o mágico para pedir ajuda, ele fica animadíssimo. Será que ele poderia me dar um cérebro também? E Dorothy, toda gentil, responde: claro, vem com a gente. Uma garota chamada Dorothy vive numa fazendinha bem simples no Kansas, e o mundo dela é em preto e branco, literalmente. A vida dela é bem monótona, nada demais acontece, e ela sonha com um lugar melhor. Um lugar além do arco-íris, onde tudo seja bonito, colorido e sem os problemas do dia a dia. Só que um dia, quando ela menos espera, um tornado gigante aparece no meio do nada, desses que parecem engolir tudo. A ventania é tão forte que levanta a casa inteira com ela e o cachorrinho Totó dentro. A casa roda, gira e pronto. Quando para, Dorothy abre a porta e... bum! O mundo agora tá todo colorido. Ela não tá mais no Kansas. Ela acabou de chegar na terra de Oz. E olha, é tipo um choque mesmo. O chão brilha, tem flores gigantes, casas pequeninas e uns seres chamados Munchkins, que aparecem dançando e cantando como se fosse o dia mais feliz do mundo. Só que o motivo dessa alegria é meio esquisito. A casa de Dorothy caiu bem em cima da bruxa má do leste e ela morreu. Sim, acidentalmente. Então, do nada, surge uma mulher linda, vestida de branco e brilhando como se tivesse saído de um sonho. É Glinda, a bruxa boa do norte. Ela explica tudo para Dorothy, que esse lugar é Oz, que agora ela é meio que uma heroína por ter derrotado a bruxa má, e que os sapatinhos mágicos da bruxa, uns sapatos vermelhos reluzentes, agora pertencem a ela. Mas é claro que nem tudo são flores. De repente surge outra bruxa, a bruxa má do oeste, toda vestida de preto, com aquele chapéu pontudo e uma risada assustadora. Ela é irmã da bruxa que morreu e quer os sapatos de volta. Só que Glinda rapidinho dá um jeitinho de colocar os sapatos nos pés de Dorothy antes que a outra chegue perto. E pronto, tá feita a confusão. A bruxa promete que vai se vingar e desaparece numa nuvem de fumaça verde. Dorothy, apavorada, só quer voltar para casa. Então Glinda explica. Para isso, você precisa ir até a cidade das Esmeraldas e falar com o mágico de Oz. Ele é o único que pode te ajudar. E lá vai ela, sozinha, seguindo a estrada de tijolos amarelos, que é tipo o caminho encantado que leva direto até o mágico. No caminho, ela encontra 3 figuras que viram seus grandes amigos. Primeiro, o espantalho, um cara feito de palha que queria ter um cérebro porque acha que é burro. Depois, o homem de lata, um robô de metal que sonha em ter um coração. E por último, o leão covarde, que queria coragem para ser o rei da selva de verdade. Eles se juntam a Dorothy nessa jornada, cada um com o seu desejo, e prometem pedir ajuda ao mágico.
Mas o caminho é cheio de desafios. Florestas sombrias, árvores que jogam maçãs neles, macacos voadores, sim, voadores mesmo. E a bruxa má tentando de tudo para impedir que eles cheguem até o mágico. Mesmo assim, eles seguem juntos, cantando, ajudando uns aos outros e se tornando uma verdadeira equipe. Quando finalmente chegam à Cidade das Esmeraldas, que é toda brilhante e verde, com guardas, portões e um clima mágico, eles descobrem que o mágico não vai atendê-los de graça. Ele diz que só vai realizar os desejos se eles trouxerem a vassoura da bruxa má do Oeste. E lá vão eles de novo, enfrentando perigos, castelos escuros, feitiços e armadilhas. Imagina um cenário, o Kansas, aquele lugar plano, cheio de vento, com fazendas simples, cercas de madeira e o som dos galos e das galinhas ao fundo. É lá que mora Dorothy Gale, uma menina doce, sonhadora e dona de um cachorrinho chamado Totó, o companheiro de todas as horas. Ela vive com os tios, tio Henry e tia Em. Pessoas boas, mas tão ocupadas com a rotina dura da fazenda que nem tem tempo para conversar direito. Tudo ali parece meio sem vida, sabe? Cinzento, repetitivo. E é por isso que Dorothy vive imaginando como seria estar além do arco-íris, onde tudo fosse diferente e colorido. Só que a paz da fazenda é interrompida quando aparece Almira Gulch, a vizinha mais insuportável que já existiu. Ela chega bufando, dizendo que o cachorrinho Totó mordeu a perna dela e exige que o levem embora. E o pior, ela traz um papel oficial que dá o direito de tirar o Totó da casa dela. Dorothy implora para a tia e para o tio não deixarem, mas não adianta. Almira coloca o pobre cachorrinho num cesto e vai embora de bicicleta, toda arrogante. Mas o Totó, esperto, consegue fugir e volta correndo para Dorothy. Quando ela vê o bichinho de novo, entende que ninguém ali vai protegê-los e decide fugir de casa. Então começa a parte mais sensível da história. Dorothy coloca o Totó no cestinho e sai andando estrada fora, com o vento soprando forte e o coração batendo acelerado. Ela quer achar um lugar onde possam viver em paz, sem medo de perder um ao outro. É nessa caminhada que ela encontra o professor Marvel, um senhor simpático que viaja de cidade em cidade fingindo ler o futuro nas bolas de cristal. Ele percebe que Dorothy está triste, inventa que viu na bola de cristal uma mulher com um coração partido que sente saudade dela e convence a menina a voltar para casa. É um jeitinho carinhoso de dizer: sua família te ama, volta para eles. Mas o problema é que quando ela decide voltar, o tempo vira de repente. O vento começa a uivar, as galinhas fogem, o céu escurece num piscar de olhos e o chão parece tremer. É um tornado gigante, daqueles que a gente vê em filmes e parece impossível de escapar. Dorothy corre o mais rápido que pode, o vestido voando, o Totó latindo desesperado. Ela chega à casa, mas a tia e o tio já tinham corrido pro abrigo. As janelas batem, o vento levanta poeira e pedaços de madeira e ela tenta se proteger dentro do quarto. É aí que vem um dos momentos mais icônicos do cinema. O vento é tão forte que levanta a casa inteira. Sim, ela e o Totó ficam voando. Lá fora, tudo gira como se o mundo tivesse virado uma espiral. Dorothy olha pela janela e vê coisas inacreditáveis. Galinhas, pedaços de cerca, uma vaca, até Almira Gulch voando numa bicicleta, que logo vira a imagem da bruxa má do Oeste, o que é uma transição genial do filme. E então, depois de um tempo, o vento vai diminuindo. A casa pousa suavemente em algum lugar desconhecido. O silêncio toma conta. Dorothy se levanta, ainda tonta, abre a porta e... o mundo muda completamente. De repente tudo ganha cor. O chão brilha, as flores são gigantes, o céu é azul de verdade, as pedras do caminho parecem feitas de ouro. A trilha sonora muda e a gente sente junto com ela aquele espanto de onde eu vim parar? É o momento que marca o nascimento de Oz e também a virada na vida dela. A cena é tão simbólica que até hoje é lembrada como uma das maiores transições da história do cinema, porque o filme literalmente muda do preto e branco para o colorido, justo quando Dorothy entra em Oz. É como se o filme dissesse:
Agora, o mundo dela ficou mágico. Logo aparecem uns seres baixinhos, de chapéus e roupas coloridas, cantando e dançando felizes, os Munchkins. Eles saem de todos os cantos, comemorando que a bruxa má do leste finalmente foi derrotada. Dorothy nem entende direito o que aconteceu, até olhar para trás e ver que a casa dela caiu em cima da bruxa, deixando só os pés para fora, com os sapatinhos vermelhos brilhando. É aí que surge Glinda, a bruxa boa do norte, linda, calma e toda brilhante, descendo numa bolha cor-de-rosa, como se fosse um anjo. Ela pergunta quem é Dorothy e a parabeniza por ter libertado o povo dos Munchkins. Só que a festa começa aí, uma fumaça verde aparece no ar, girando e se transformando na bruxa má do oeste, a irmã da que morreu. Ela grita, exige os sapatos da irmã e ameaça todo mundo. Mas Glinda, num passe de mágica, faz os sapatinhos aparecerem nos pés de Dorothy. A bruxa fica furiosa, jura vingança e desaparece, deixando todo mundo apavorado. Glinda então diz para Dorothy que se quiser voltar para o Kansas, precisa procurar um mágico de Oz, que mora na cidade das Esmeraldas, e seguir pela estrada de tijolos amarelos. Depois que Glinda vai embora, Dorothy dá aquele primeiro passo na estrada de tijolos amarelos e parece até que o caminho está vivo, guiando ela. A trilha sonora fica alegre e os Munchkins continuam cantando, desejando boa sorte. Dorothy segue com o Totó do lado, meio sem saber para onde está indo, mas acreditando que vai encontrar o tal mágico de Oz e que ele vai ajudá-la a voltar para casa. O detalhe é que ela ainda não imagina o tanto de coisa estranha e mágica que vai acontecer no caminho. Logo no comecinho da estrada, ela chega num cruzamento onde o caminho se divide em várias direções. É ali que ela encontra o espantalho, um boneco de palha pendurado num espantalho de madeira, que até então parecia só mais um boneco normal. Até que ele começa a falar. Ele se mexe todo desajeitado, coça a cabeça e diz que não tem cérebro, e é por isso que vive ali, sem saber o que fazer da vida. É Dorothy dar risada, meio assustada e meio encantada. O espantalho conta que foi colocado ali para espantar corvos, mas como ele não tem cérebro, os corvos perceberam e começaram a zoar dele, pousando na cabeça e conversando como se ele fosse um poste. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo. Então, quando ele ouve que Dorothy está indo ver o mágico para pedir ajuda, ele fica animadíssimo. Será que ele poderia me dar um cérebro também? E Dorothy, toda gentil, responde: claro, vem com a gente. Uma garota chamada Dorothy vive numa fazendinha bem simples no Kansas, e o mundo dela é em preto e branco, literalmente. A vida dela é bem monótona, nada demais acontece, e ela sonha com um lugar melhor. Um lugar além do arco-íris, onde tudo seja bonito, colorido e sem os problemas do dia a dia. Só que um dia, quando ela menos espera, um tornado gigante aparece no meio do nada, desses que parecem engolir tudo. A ventania é tão forte que levanta a casa inteira com ela e o cachorrinho Totó dentro. A casa roda, gira e pronto. Quando para, Dorothy abre a porta e... bum! O mundo agora tá todo colorido. Ela não tá mais no Kansas. Ela acabou de chegar na terra de Oz. E olha, é tipo um choque mesmo. O chão brilha, tem flores gigantes, casas pequeninas e uns seres chamados Munchkins, que aparecem dançando e cantando como se fosse o dia mais feliz do mundo. Só que o motivo dessa alegria é meio esquisito. A casa de Dorothy caiu bem em cima da bruxa má do leste e ela morreu. Sim, acidentalmente. Então, do nada, surge uma mulher linda, vestida de branco e brilhando como se tivesse saído de um sonho. É Glinda, a bruxa boa do norte. Ela explica tudo para Dorothy, que esse lugar é Oz, que agora ela é meio que uma heroína por ter derrotado a bruxa má, e que os sapatinhos mágicos da bruxa, uns sapatos vermelhos reluzentes, agora pertencem a ela. Mas é claro que nem tudo são flores. De repente surge outra bruxa, a bruxa má do oeste, toda vestida de preto, com aquele chapéu pontudo e uma risada assustadora. Ela é irmã da bruxa que morreu e quer os sapatos de volta. Só que Glinda rapidinho dá um jeitinho de colocar os sapatos nos pés de Dorothy antes que a outra chegue perto. E pronto, tá feita a confusão. A bruxa promete que vai se vingar e desaparece numa nuvem de fumaça verde. Dorothy, apavorada, só quer voltar para casa. Então Glinda explica.
Para isso, você precisa ir até a Cidade das Esmeraldas e falar com o mágico de Oz. Ele é o único que pode te ajudar. E lá vai ela, sozinha, seguindo a estrada de tijolos amarelos, que é tipo o caminho encantado que leva direto até o mágico. No caminho, ela encontra 3 figuras que viram seus grandes amigos. Primeiro, o Espantalho, um cara feito de palha que queria ter um cérebro porque acha que é burro. Depois, o Homem de Lata, um robô de metal que sonha em ter um coração. E por último, o Leão Covarde, que queria coragem para ser o rei da selva de verdade. Eles se juntam a Dorothy nessa jornada, cada um com o seu desejo, e prometem pedir ajuda ao mágico. Mas o caminho é cheio de desafios, florestas sombrias, árvores que jogam maçãs neles, macacos voadores, sim, voadores mesmo, e a bruxa má tentando de tudo para impedir que eles cheguem até o mágico. Mesmo assim, eles seguem juntos, cantando, ajudando uns aos outros e se tornando uma verdadeira equipe. Quando finalmente chegam à Cidade das Esmeraldas, que é toda brilhante e verde, com guardas, portões e um clima mágico, eles descobrem que o mágico não vai atendê-los de graça. Ele diz que só vai realizar os desejos se eles trouxerem a vassoura da bruxa má do Oeste. E lá vão eles de novo, enfrentando perigos, castelos escuros, feitiços e armadilhas. Imagina um cenário: o Kansas, aquele lugar plano, cheio de vento, com fazendas simples, cercas de madeira e o som dos galos e das galinhas ao fundo. É lá que mora Dorothy Gale, uma menina doce, sonhadora e dona de um cachorrinho chamado Totó, o companheiro de todas as horas. Ela vive com os tios, tio Henry e tia Em. Pessoas boas, mas tão ocupadas com a rotina dura da fazenda que nem tem tempo para conversar direito. Tudo ali parece meio sem vida, sabe? Cinzento, repetitivo. E é por isso que Dorothy vive imaginando como seria estar além do arco-íris, onde tudo fosse diferente e colorido. Só que a paz da fazenda é interrompida quando aparece Almira Gulch, a vizinha mais insuportável que já existiu. Ela chega bufando, dizendo que o cachorrinho Totó mordeu a perna dela e exige que o levem embora. E o pior, ela traz um papel oficial que dá o direito de tirar o Totó da casa dela. Dorothy implora para a tia e para o tio não deixarem, mas não adianta. Almira coloca o pobre cachorrinho num cesto e vai embora de bicicleta, toda arrogante. Mas o Totó, esperto, consegue fugir e volta correndo para Dorothy. Quando ela vê o bichinho de novo, entende que ninguém ali vai protegê-los e decide fugir de casa. Então começa a parte mais sensível da história. Dorothy coloca o Totó no cestinho e sai andando estrada fora, com o vento soprando forte e o coração batendo acelerado. Ela quer achar um lugar onde possam viver em paz, sem medo de perder um ao outro. É nessa caminhada que ela encontra o Professor Marvel, um senhor simpático que viaja de cidade em cidade fingindo ler o futuro nas bolas de cristal. Ele percebe que Dorothy está triste, inventa que viu na bola de cristal uma mulher com um coração partido que sente saudade dela e convence a menina a voltar para casa. É um jeitinho carinhoso de dizer: sua família te ama, volta para eles. Mas o problema é que quando ela decide voltar, o tempo vira de repente. O vento começa a uivar, as galinhas fogem, o céu escurece num piscar de olhos e o chão parece tremer. É um tornado gigante, daqueles que a gente vê em filmes e parece impossível de escapar. Dorothy corre o mais rápido que pode, o vestido voando, o Totó latindo desesperado. Ela chega à casa, mas a tia e o tio já tinham corrido pro abrigo. As janelas batem, o vento levanta poeira e pedaços de madeira e ela tenta se proteger dentro do quarto. É aí que vem um dos momentos mais icônicos do cinema. O vento é tão forte que levanta a casa inteira. Sim, ela e o Totó ficam voando. Lá fora, tudo gira como se o mundo tivesse virado uma espiral. Dorothy olha pela janela e vê coisas inacreditáveis. Galinhas, pedaços de cerca, uma vaca, até Almira Gulch voando numa bicicleta, que logo vira a imagem da bruxa má do Oeste, o que é uma transição genial do filme. E então, depois de um tempo, o vento vai diminuindo.
A casa pousa suavemente em algum lugar desconhecido. O silêncio toma conta. Dorothy se levanta, ainda tonta, abre a porta e... o mundo muda completamente. De repente tudo ganha cor. O chão brilha, as flores são gigantes, o céu é azul de verdade, as pedras do caminho parecem feitas de ouro. A trilha sonora muda e a gente sente junto com ela aquele espanto de onde eu vim parar? É o momento que marca o nascimento de Oz e também a virada na vida dela. A cena é tão simbólica que até hoje é lembrada como uma das maiores transições da história do cinema, porque o filme literalmente muda do preto e branco para o colorido, justo quando Dorothy entra em Oz. É como se o filme dissesse, agora o mundo dela ficou mágico. Logo aparecem uns seres baixinhos, de chapéus e roupas coloridas, cantando e dançando felizes, os Munchkins. Eles saem de todos os cantos, comemorando que a bruxa má do leste finalmente foi derrotada. Dorothy nem entende direito o que aconteceu, até olhar para trás e ver que a casa dela caiu em cima da bruxa, deixando só os pés para fora, com os sapatinhos vermelhos brilhando. É aí que surge Glinda, a bruxa boa do norte, linda, calma e toda brilhante, descendo numa bolha cor-de-rosa, como se fosse um anjo. Ela pergunta quem é Dorothy e a parabeniza por ter libertado o povo dos Munchkins. Só que a festa começa aí, uma fumaça verde aparece no ar, girando e se transformando na bruxa má do oeste, a irmã da que morreu. Ela grita, exige os sapatos da irmã e ameaça todo mundo. Mas Glinda, num passe de mágica, faz os sapatinhos aparecerem nos pés de Dorothy. A bruxa fica furiosa, jura vingança e desaparece, deixando todo mundo apavorado. Glinda então diz para Dorothy que se quiser voltar para o Kansas, precisa procurar um mágico de Oz, que mora na cidade das Esmeraldas, e seguir pela estrada de tijolos amarelos. Depois que Glinda vai embora, Dorothy dá aquele primeiro passo na estrada de tijolos amarelos e parece até que o caminho está vivo, guiando ela. A trilha sonora fica alegre e os Munchkins continuam cantando, desejando boa sorte. Dorothy segue com o Totó do lado, meio sem saber para onde está indo, mas acreditando que vai encontrar o tal mágico de Oz e que ele vai ajudá-la a voltar para casa. O detalhe é que ela ainda não imagina o tanto de coisa estranha e mágica que vai acontecer no caminho. Logo no comecinho da estrada, ela chega num cruzamento onde o caminho se divide em várias direções. É ali que ela encontra o espantalho. Um boneco de palha pendurado num espantalho de madeira, que até então parecia só mais um boneco normal. Até que ele começa a falar. Ele se mexe todo desajeitado, coça a cabeça e diz que não tem cérebro, e é por isso que vive ali, sem saber o que fazer da vida. É Dorothy dar risada, meio assustada e meio encantada. O espantalho conta que foi colocado ali para espantar corvos, mas como ele não tem cérebro, os corvos perceberam e começaram a zoar dele, pousando na cabeça e conversando como se ele fosse um poste. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo. Então, quando ele ouve que Dorothy está indo ver o mágico para pedir ajuda, ele fica animadíssimo. Será que ele poderia me dar um cérebro também? E Dorothy, toda gentil, responde, claro, vem com a gente. Uma garota chamada Dorothy vive numa fazendinha bem simples no Kansas, e o mundo dela é em preto e branco, literalmente. A vida dela é bem monótona, nada demais acontece, e ela sonha com um lugar melhor. Um lugar além do arco-íris, onde tudo seja bonito, colorido e sem os problemas do dia a dia. Só que um dia, quando ela menos espera, um tornado gigante aparece no meio do nada, desses que parecem engolir tudo. A ventania é tão forte que levanta a casa inteira com ela e o cachorrinho Totó dentro. A casa roda, gira e pronto. Quando para, Dorothy abre a porta e... bum! O mundo agora tá todo colorido. Ela não tá mais no Kansas. Ela acabou de chegar na terra de Oz. E olha, é tipo um choque mesmo. O chão brilha, tem flores gigantes, casas pequeninas e uns seres chamados Munchkins, que aparecem dançando e cantando como se fosse o dia mais feliz do mundo. Só que o motivo dessa alegria é meio esquisito. A casa de Dorothy caiu bem em cima da bruxa má do leste e ela morreu. Sim, acidentalmente. Então, do nada, surge uma mulher linda, vestida de branco e brilhando como se tivesse saído de um sonho. É Glinda, a bruxa boa do norte. Ela explica tudo para Dorothy,
que esse lugar é Oz, que agora ela é meio que uma heroína por ter derrotado a bruxa má, e que os sapatinhos mágicos da bruxa, uns sapatos vermelhos reluzentes, agora pertencem a ela. Mas é claro que nem tudo são flores. De repente surge outra bruxa, a bruxa má do Oeste, toda vestida de preto, com aquele chapéu pontudo e uma risada assustadora. Ela é irmã da bruxa que morreu e quer os sapatos de volta. Só que Glinda rapidinho dá um jeitinho de colocar os sapatos nos pés de Dorothy antes que a outra chegue perto. E pronto, tá feita a confusão. A bruxa promete que vai se vingar e desaparece numa nuvem de fumaça verde. Dorothy, apavorada, só quer voltar para casa. Então Glinda explica. Para isso, você precisa ir até a cidade das Esmeraldas e falar com o mágico de Oz. Ele é o único que pode te ajudar. E lá vai ela, sozinha, seguindo a estrada de tijolos amarelos, que é tipo o caminho encantado que leva direto até o mágico. No caminho, ela encontra 3 figuras que viram seus grandes amigos. Primeiro, o Espantalho, um cara feito de palha que queria ter um cérebro porque acha que é burro. Depois, o Homem de Lata, um robô de metal que sonha em ter um coração. E por último, o Leão Covarde, que queria coragem para ser o rei da selva de verdade. Eles se juntam a Dorothy nessa jornada, cada um com o seu desejo, e prometem pedir ajuda ao mágico. Mas o caminho é cheio de desafios, florestas sombrias, árvores que jogam maçãs neles, macacos voadores, sim, voadores mesmo, e a bruxa má tentando de tudo para impedir que eles cheguem até o mágico. Mesmo assim, eles seguem juntos, cantando, ajudando uns aos outros e se tornando uma verdadeira equipe. Quando finalmente chegam à cidade das Esmeraldas, que é toda brilhante e verde, com guardas, portões e um clima mágico, eles descobrem que o mágico não vai atendê-los de graça. Ele diz que só vai realizar os desejos se eles trouxerem a vassoura da bruxa má do Oeste. E lá vão eles de novo, enfrentando perigos, castelos escuros, feitiços e armadilhas. Imagina um cenário, o Kansas, aquele lugar plano, cheio de vento, com fazendas simples, cercas de madeira e o som dos galos e das galinhas ao fundo. É lá que mora Dorothy Gale, uma menina doce, sonhadora e dona de um cachorrinho chamado Totó, o companheiro de todas as horas. Ela vive com os tios, tio Henry e tia Em. Pessoas boas, mas tão ocupadas com a rotina dura da fazenda que nem tem tempo para conversar direito. Tudo ali parece meio sem vida, sabe? Cinzento, repetitivo. E é por isso que Dorothy vive imaginando como seria estar além do arco-íris, onde tudo fosse diferente e colorido. Só que a paz da fazenda é interrompida quando aparece Almira Gulch, a vizinha mais insuportável que já existiu. Ela chega bufando, dizendo que o cachorrinho Totó mordeu a perna dela e exige que o levem embora. E o pior, ela traz um papel oficial que dá o direito de tirar o Totó da casa dela. Dorothy implora para a tia e para o tio não deixarem, mas não adianta. Almira coloca o pobre cachorrinho num cesto e vai embora de bicicleta, toda arrogante. Mas o Totó, esperto, consegue fugir e volta correndo para Dorothy. Quando ela vê o bichinho de novo, entende que ninguém ali vai protegê-los e decide fugir de casa. Então começa a parte mais sensível da história. Dorothy coloca o Totó no cestinho e sai andando estrada fora, com o vento soprando forte e o coração batendo acelerado. Ela quer achar um lugar onde possam viver em paz, sem medo de perder um ao outro. É nessa caminhada que ela encontra o Professor Marvel, um senhor simpático que viaja de cidade em cidade fingindo ler o futuro nas bolas de cristal. Ele percebe que Dorothy está triste, inventa que viu na bola de cristal uma mulher com um coração partido que sente saudade dela e convence a menina a voltar para casa. É um jeitinho carinhoso de dizer: sua família te ama, volta para eles. Mas o problema é que quando ela decide voltar, o tempo vira de repente. O vento começa a uivar, as galinhas fogem, o céu escurece num piscar de olhos e o chão parece tremer. É um tornado gigante, daqueles que a gente vê em filmes e parece impossível de escapar.
Dorothy corre o mais rápido que pode, o vestido voando, o Totó latindo desesperado. Ela chega à casa, mas a tia e o tio já tinham corrido pro abrigo. As janelas batem, o vento levanta poeira e pedaços de madeira e ela tenta se proteger dentro do quarto. É aí que vem um dos momentos mais icônicos do cinema. O vento é tão forte que levanta a casa inteira. Sim, ela e o Totó ficam voando. Lá fora, tudo gira como se o mundo tivesse virado uma espiral. Dorothy olha pela janela e vê coisas inacreditáveis. Galinhas, pedaços de cerca, uma vaca, até Almira Gushi voando numa bicicleta, que logo vira a imagem da bruxa má do Oeste, o que é uma transição genial do filme. E então, depois de um tempo, o vento vai diminuindo. A casa pousa suavemente em algum lugar desconhecido. O silêncio toma conta. Dorothy se levanta, ainda tonta, abre a porta e... o mundo muda completamente. De repente tudo ganha cor. O chão brilha, as flores são gigantes, o céu é azul de verdade, as pedras do caminho parecem feitas de ouro. A trilha sonora muda e a gente sente junto com ela aquele espanto de onde eu vim parar? É o momento que marca o nascimento de Oz e também a virada na vida dela. A cena é tão simbólica que até hoje é lembrada como uma das maiores transições da história do cinema, porque o filme literalmente muda do preto e branco para o colorido, justo quando Dorothy entra em Oz. É como se o filme dissesse, agora o mundo dela ficou mágico. Logo aparecem uns seres baixinhos, de chapéus e roupas coloridas, cantando e dançando felizes, os Munchkins. Eles saem de todos os cantos, comemorando que a bruxa má do leste finalmente foi derrotada. Dorothy nem entende direito o que aconteceu, até olhar para trás e ver que a casa dela caiu em cima da bruxa, deixando só os pés para fora, com os sapatinhos vermelhos brilhando. É aí que surge Glinda, a bruxa boa do norte, linda, calma e toda brilhante, descendo numa bolha cor-de-rosa, como se fosse um anjo. Ela pergunta quem é Dorothy e a parabeniza por ter libertado o povo dos Munchkins. Só que a festa começa aí, uma fumaça verde aparece no ar, girando e se transformando na bruxa má do Oeste, a irmã da que morreu. Ela grita, exige os sapatos da irmã e ameaça todo mundo. Mas Glinda, num passe de mágica, faz os sapatinhos aparecerem nos pés de Dorothy. A bruxa fica furiosa, jura vingança e desaparece, deixando todo mundo apavorado. Glinda então diz para Dorothy que se quiser voltar para o Kansas, precisa procurar um mágico de Oz, que mora na cidade das Esmeraldas, e seguir pela estrada de tijolos amarelos. Depois que Glinda vai embora, Dorothy dá aquele primeiro passo na estrada de tijolos amarelos e parece até que o caminho está vivo, guiando ela. A trilha sonora fica alegre e os Munchkins continuam cantando, desejando boa sorte. Dorothy segue com o Totó do lado, meio sem saber para onde está indo, mas acreditando que vai encontrar o tal mágico de Oz e que ele vai ajudá-la a voltar para casa. O detalhe é que ela ainda não imagina o tanto de coisa estranha e mágica que vai acontecer no caminho. Logo no comecinho da estrada, ela chega num cruzamento onde o caminho se divide em várias direções. É ali que ela encontra o espantalho, um boneco de palha pendurado num espantalho de madeira, que até então parecia só mais um boneco normal. Até que ele começa a falar. Ele se mexe todo desajeitado, coça a cabeça e diz que não tem cérebro, e é por isso que vive ali, sem saber o que fazer da vida. É Dorothy dar risada, meio assustada e meio encantada. O espantalho conta que foi colocado ali para espantar corvos, mas como ele não tem cérebro, os corvos perceberam e começaram a zoar dele, pousando na cabeça e conversando como se ele fosse um poste. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo. Então, quando ele ouve que Dorothy está indo ver o mágico para pedir ajuda, ele fica animadíssimo. Será que ele poderia me dar um cérebro também? E Dorothy, toda gentil, responde, claro, vem com a gente. Uma garota chamada Dorothy vive numa fazendinha bem simples no Kansas, e o mundo dela é em preto e branco, literalmente. A vida dela é bem monótona, nada demais acontece, e ela sonha com um lugar melhor. Um lugar além do arco-íris, onde tudo seja bonito, colorido e sem os problemas do dia a dia. Só que um dia, quando ela menos espera, um tornado gigante aparece no meio do nada, desses que parecem engolir tudo. A ventania é tão forte que levanta a casa inteira com ela e o cachorrinho Totó dentro. A casa roda, gira e pronto.
Quando para, Dorothy abre a porta e... Bum! O mundo agora tá todo colorido. Ela não tá mais no Kansas. Ela acabou de chegar na terra de Oz. E olha, é tipo um choque mesmo. O chão brilha, tem flores gigantes, casas pequeninas e uns seres chamados Munchkins, que aparecem dançando e cantando como se fosse o dia mais feliz do mundo. Só que o motivo dessa alegria é meio esquisito. A casa de Dorothy caiu bem em cima da bruxa má do leste e ela morreu. Sim, acidentalmente. Então, do nada, surge uma mulher linda, vestida de branco e brilhando como se tivesse saído de um sonho. É Glinda, a bruxa boa do norte. Ela explica tudo para Dorothy, que esse lugar é Oz, que agora ela é meio que uma heroína por ter derrotado a bruxa má, e que os sapatinhos mágicos da bruxa, uns sapatos vermelhos reluzentes, agora pertencem a ela. Mas é claro que nem tudo são flores. De repente surge outra bruxa, a bruxa má do oeste, toda vestida de preto, com aquele chapéu pontudo e uma risada assustadora. Ela é irmã da bruxa que morreu e quer os sapatos de volta. Só que Glinda rapidinho dá um jeitinho de colocar os sapatos nos pés de Dorothy antes que a outra chegue perto. E pronto, tá feita a confusão. A bruxa promete que vai se vingar e desaparece numa nuvem de fumaça verde. Dorothy, apavorada, só quer voltar para casa. Então Glinda explica. Para isso, você precisa ir até a cidade das Esmeraldas e falar com o mágico de Oz. Ele é o único que pode te ajudar. E lá vai ela, sozinha, seguindo a estrada de tijolos amarelos, que é tipo o caminho encantado que leva direto até o mágico. No caminho, ela encontra 3 figuras que viram seus grandes amigos. Primeiro, o Espantalho, um cara feito de palha que queria ter um cérebro porque acha que é burro. Depois, o Homem de Lata, um robô de metal que sonha em ter um coração. E por último, o Leão Covarde, que queria coragem para ser o rei da selva de verdade. Eles se juntam a Dorothy nessa jornada, cada um com o seu desejo, e prometem pedir ajuda ao mágico. Mas o caminho é cheio de desafios, florestas sombrias, árvores que jogam maçãs neles, macacos voadores, sim, voadores mesmo, e a bruxa má tentando de tudo para impedir que eles cheguem até o mágico. Mesmo assim, eles seguem juntos, cantando, ajudando uns aos outros e se tornando uma verdadeira equipe. Quando finalmente chegam à cidade das Esmeraldas, que é toda brilhante e verde, com guardas, portões e um clima mágico, eles descobrem que o mágico não vai atendê-los de graça. Ele diz que só vai realizar os desejos se eles trouxerem a vassoura da bruxa má do oeste. E lá vão eles de novo, enfrentando perigos, castelos escuros, feitiços e armadilhas. Imagina um cenário, o Kansas, aquele lugar plano, cheio de vento, com fazendas simples, cercas de madeira e o som dos galos e das galinhas ao fundo. É lá que mora Dorothy Gale, uma menina doce, sonhadora e dona de um cachorrinho chamado Totó, o companheiro de todas as horas. Ela vive com os tios, tio Henry e tia Em. Pessoas boas, mas tão ocupadas com a rotina dura da fazenda que nem tem tempo para conversar direito. Tudo ali parece meio sem vida, sabe? Cinzento, repetitivo. E é por isso que Dorothy vive imaginando como seria estar além do arco-íris, onde tudo fosse diferente e colorido. Só que a paz da fazenda é interrompida quando aparece Almira Gulch, a vizinha mais insuportável que já existiu. Ela chega bufando, dizendo que o cachorrinho Totó mordeu a perna dela e exige que o levem embora. E o pior, ela traz um papel oficial que dá o direito de tirar o Totó da casa dela. Dorothy implora para a tia e para o tio não deixarem, mas não adianta. Almira coloca o pobre cachorrinho num cesto e vai embora de bicicleta, toda arrogante. Mas o Totó, esperto, consegue fugir e volta correndo para Dorothy. Quando ela vê o bichinho de novo, entende que ninguém ali vai protegê-los e decide fugir de casa. Então começa a parte mais sensível da história. Dorothy coloca o Totó no cestinho e sai andando estrada fora, com o vento soprando forte e o coração batendo acelerado.
Ela quer achar um lugar onde possam viver em paz, sem medo de perder um ao outro. É nessa caminhada que ela encontra o Professor Marvel, um senhor simpático que viaja de cidade em cidade fingindo ler o futuro nas bolas de cristal. Ele percebe que Dorothy está triste, inventa que viu na bola de cristal uma mulher com um coração partido que sente saudade dela e convence a menina a voltar para casa. É um jeitinho carinhoso de dizer: sua família te ama, volta para eles. Mas o problema é que quando ela decide voltar, o tempo vira de repente. O vento começa a uivar, as galinhas fogem, o céu escurece num piscar de olhos e o chão parece tremer. É um tornado gigante, daqueles que a gente vê em filmes e parece impossível de escapar. Dorothy corre o mais rápido que pode, o vestido voando, o Totó latindo desesperado. Ela chega à casa, mas a tia e o tio já tinham corrido pro abrigo. As janelas batem, o vento levanta poeira e pedaços de madeira e ela tenta se proteger dentro do quarto. É aí que vem um dos momentos mais icônicos do cinema. O vento é tão forte que levanta a casa inteira. Sim, ela e o Totó ficam voando. Lá fora, tudo gira como se o mundo tivesse virado uma espiral. Dorothy olha pela janela e vê coisas inacreditáveis. Galinhas, pedaços de cerca, uma vaca, até Almira Gushi voando numa bicicleta, que logo vira a imagem da Bruxa Má do Oeste, o que é uma transição genial do filme. E então, depois de um tempo, o vento vai diminuindo. A casa pousa suavemente em algum lugar desconhecido. O silêncio toma conta. Dorothy se levanta, ainda tonta, abre a porta e... o mundo muda completamente. De repente tudo ganha cor. O chão brilha, as flores são gigantes, o céu é azul de verdade, as pedras do caminho parecem feitas de ouro. A trilha sonora muda e a gente sente junto com ela aquele espanto de onde eu vim parar? É o momento que marca o nascimento de Oz e também a virada na vida dela. A cena é tão simbólica que até hoje é lembrada como uma das maiores transições da história do cinema, porque o filme literalmente muda do preto e branco para o colorido, justo quando Dorothy entra em Oz. É como se o filme dissesse: agora o mundo dela ficou mágico. Logo aparecem uns seres baixinhos, de chapéus e roupas coloridas, cantando e dançando felizes, os Munchkins. Eles saem de todos os cantos, comemorando que a Bruxa Má do Leste finalmente foi derrotada. Dorothy nem entende direito o que aconteceu, até olhar para trás e ver que a casa dela caiu em cima da bruxa, deixando só os pés para fora, com os sapatinhos vermelhos brilhando. É aí que surge Glinda, a bruxa boa do norte, linda, calma e toda brilhante, descendo numa bolha cor-de-rosa, como se fosse um anjo. Ela pergunta quem é Dorothy e a parabeniza por ter libertado o povo dos Munchkins. Só que a festa começa aí, uma fumaça verde aparece no ar, girando e se transformando na Bruxa Má do Oeste, a irmã da que morreu. Ela grita, exige os sapatos da irmã e ameaça todo mundo. Mas Glinda, num passe de mágica, faz os sapatinhos aparecerem nos pés de Dorothy. A bruxa fica furiosa, jura vingança e desaparece, deixando todo mundo apavorado. Glinda então diz para Dorothy que se quiser voltar para o Kansas, precisa procurar um mágico de Oz, que mora na cidade das Esmeraldas, e seguir pela estrada de tijolos amarelos. Depois que Glinda vai embora, Dorothy dá aquele primeiro passo na estrada de tijolos amarelos e parece até que o caminho está vivo, guiando ela. A trilha sonora fica alegre e os Munchkins continuam cantando, desejando boa sorte. Dorothy segue com o Totó do lado, meio sem saber para onde está indo, mas acreditando que vai encontrar o tal mágico de Oz e que ele vai ajudá-la a voltar para casa. O detalhe é que ela ainda não imagina o tanto de coisa estranha e mágica que vai acontecer no caminho. Logo no comecinho da estrada, ela chega num cruzamento onde o caminho se divide em várias direções. É ali que ela encontra o espantalho, um boneco de palha pendurado num espantalho de madeira, que até então parecia só mais um boneco normal. Até que ele começa a falar. Ele se mexe todo desajeitado, coça a cabeça e diz que não tem cérebro, e é por isso que vive ali, sem saber o que fazer da vida. É Dorothy dá risada, meio assustada e meio encantada. O espantalho conta que foi colocado ali para espantar corvos, mas como ele não tem cérebro, os corvos perceberam e começaram a zoar dele, pousando na cabeça e conversando como se ele fosse um poste. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo.
Então, quando ele ouve que Dorothy está indo ver o mágico para pedir ajuda, ele fica animadíssimo. Será que ele poderia me dar um cérebro também? E Dorothy, toda gentil, responde: claro, vem com a gente. Uma garota chamada Dorothy vive numa fazendinha bem simples no Kansas, e o mundo dela é em preto e branco, literalmente. A vida dela é bem monótona, nada demais acontece, e ela sonha com um lugar melhor. Um lugar além do arco-íris, onde tudo seja bonito, colorido e sem os problemas do dia a dia. Só que um dia, quando ela menos espera, um tornado gigante aparece no meio do nada, desses que parecem engolir tudo. A ventania é tão forte que levanta a casa inteira com ela e o cachorrinho Totó dentro. A casa roda, gira e pronto. Quando para, Dorothy abre a porta e... bum! O mundo agora tá todo colorido. Ela não tá mais no Kansas. Ela acabou de chegar na terra de Oz. E olha, é tipo um choque mesmo. O chão brilha, tem flores gigantes, casas pequeninas e uns seres chamados Munchkins, que aparecem dançando e cantando como se fosse o dia mais feliz do mundo. Só que o motivo dessa alegria é meio esquisito. A casa de Dorothy caiu bem em cima da bruxa amada Leste e ela morreu. Sim, acidentalmente. Então, do nada, surge uma mulher linda, vestida de branco e brilhando como se tivesse saído de um sonho. É Glinda, a bruxa boa do norte. Ela explica tudo para Dorothy, que esse lugar é Oz, que agora ela é meio que uma heroína por ter derrotado a bruxa má, e que os sapatinhos mágicos da bruxa, uns sapatos vermelhos reluzentes, agora pertencem a ela. Mas é claro que nem tudo são flores. De repente surge outra bruxa, a bruxa má do oeste, toda vestida de preto, com aquele chapéu pontudo e uma risada assustadora. Ela é irmã da bruxa que morreu e quer os sapatos de volta. Só que Glinda rapidinho dá um jeitinho de colocar os sapatos nos pés de Dorothy antes que a outra chegue perto. E pronto, tá feita a confusão. A bruxa promete que vai se vingar e desaparece numa nuvem de fumaça verde. Dorothy, apavorada, só quer voltar para casa. Então Glinda explica: para isso, você precisa ir até a cidade das Esmeraldas e falar com o mágico de Oz. Ele é o único que pode te ajudar. E lá vai ela, sozinha, seguindo a estrada de tijolos amarelos, que é tipo o caminho encantado que leva direto até o mágico. No caminho, ela encontra 3 figuras que viram seus grandes amigos. Primeiro, o Espantalho, um cara feito de palha que queria ter um cérebro porque acha que é burro. Depois, o Homem de Lata, um robô de metal que sonha em ter um coração. E por último, o Leão Covarde, que queria coragem para ser o rei da selva de verdade. Eles se juntam a Dorothy nessa jornada, cada um com o seu desejo, e prometem pedir ajuda ao mágico. Mas o caminho é cheio de desafios, florestas sombrias, árvores que jogam maçãs neles, macacos voadores, sim, voadores mesmo, e a bruxa má tentando de tudo para impedir que eles cheguem até o mágico. Mesmo assim, eles seguem juntos, cantando, ajudando uns aos outros e se tornando uma verdadeira equipe. Quando finalmente chegam à cidade das Esmeraldas, que é toda brilhante e verde, com guardas, portões e um clima mágico, eles descobrem que o mágico não vai atendê-los de graça. Ele diz que só vai realizar os desejos se eles trouxerem a vassoura da bruxa má do oeste. E lá vão eles de novo, enfrentando perigos, castelos escuros, feitiços e armadilhas. Imagina um cenário: o Kansas, aquele lugar plano, cheio de vento, com fazendas simples, cercas de madeira e o som dos galos e das galinhas ao fundo. É lá que mora Dorothy Gale, uma menina doce, sonhadora e dona de um cachorrinho chamado Totó, o companheiro de todas as horas. Ela vive com os tios, tio Henry e tia Em. Pessoas boas, mas tão ocupadas com a rotina dura da fazenda que nem tem tempo para conversar direito. Tudo ali parece meio sem vida, sabe? Cinzento, repetitivo. E é por isso que Dorothy vive imaginando como seria estar além do arco-íris, onde tudo fosse diferente e colorido. Só que a paz da fazenda é interrompida quando aparece Almira Gulch,
a vizinha mais insuportável que já existiu. Ela chega bufando, dizendo que o cachorrinho Totó mordeu a perna dela e exige que o levem embora. E o pior, ela traz um papel oficial que dá o direito de tirar o Totó da casa dela. Dorothy implora para a tia e para o tio não deixarem, mas não adianta. Almira coloca o pobre cachorrinho num cesto e vai embora de bicicleta, toda arrogante. Mas o Totó, esperto, consegue fugir e volta correndo para Dorothy. Quando ela vê o bichinho de novo, entende que ninguém ali vai protegê-los e decide fugir de casa. Então começa a parte mais sensível da história. Dorothy coloca o Totó no cestinho e sai andando estrada fora, com o vento soprando forte e o coração batendo acelerado. Ela quer achar um lugar onde possam viver em paz, sem medo de perder um ao outro. É nessa caminhada que ela encontra o professor Marvel, um senhor simpático que viaja de cidade em cidade fingindo ler o futuro nas bolas de cristal. Ele percebe que Dorothy está triste, inventa que viu na bola de cristal uma mulher com um coração partido que sente saudade dela e convence a menina a voltar para casa. É um jeitinho carinhoso de dizer: sua família te ama, volta para eles. Mas o problema é que quando ela decide voltar, o tempo vira de repente. O vento começa a uivar, as galinhas fogem, o céu escurece num piscar de olhos e o chão parece tremer. É um tornado gigante, daqueles que a gente vê em filmes e parece impossível de escapar. Dorothy corre o mais rápido que pode, o vestido voando, o Totó latindo desesperado. Ela chega à casa, mas a tia e o tio já tinham corrido pro abrigo. As janelas batem, o vento levanta poeira e pedaços de madeira e ela tenta se proteger dentro do quarto. É aí que vem um dos momentos mais icônicos do cinema. O vento é tão forte que levanta a casa inteira. Sim, ela e o Totó ficam voando. Lá fora, tudo gira como se o mundo tivesse virado uma espiral. Dorothy olha pela janela e vê coisas inacreditáveis. Galinhas, pedaços de cerca, uma vaca, até Almira Gushi voando numa bicicleta, que logo vira a imagem da bruxa má do Oeste, o que é uma transição genial do filme. E então, depois de um tempo, o vento vai diminuindo. A casa pousa suavemente em algum lugar desconhecido. O silêncio toma conta. Dorothy se levanta, ainda tonta, abre a porta e... o mundo muda completamente. De repente tudo ganha cor. O chão brilha, as flores são gigantes, o céu é azul de verdade, as pedras do caminho parecem feitas de ouro. A trilha sonora muda e a gente sente junto com ela aquele espanto de onde eu vim parar? É o momento que marca o nascimento de Oz e também a virada na vida dela. A cena é tão simbólica que até hoje é lembrada como uma das maiores transições da história do cinema, porque o filme literalmente muda do preto e branco para o colorido, justo quando Dorothy entra em Oz. É como se o filme dissesse: agora o mundo dela ficou mágico. Logo aparecem uns seres baixinhos, de chapéus e roupas coloridas, cantando e dançando felizes, os Munchkins. Eles saem de todos os cantos, comemorando que a bruxa má do leste finalmente foi derrotada. Dorothy nem entende direito o que aconteceu, até olhar para trás e ver que a casa dela caiu em cima da bruxa, deixando só os pés para fora, com os sapatinhos vermelhos brilhando. É aí que surge Glinda, a bruxa boa do norte, linda, calma e toda brilhante, descendo numa bolha cor-de-rosa, como se fosse um anjo. Ela pergunta quem é Dorothy e a parabeniza por ter libertado o povo dos Munchkins. Só que a festa começa aí, uma fumaça verde aparece no ar, girando e se transformando na bruxa má do oeste, a irmã da que morreu. Ela grita, exige os sapatos da irmã e ameaça todo mundo. Mas Glinda, num passe de mágica, faz os sapatinhos aparecerem nos pés de Dorothy. A bruxa fica furiosa, jura vingança e desaparece, deixando todo mundo apavorado. Glinda então diz para Dorothy que se quiser voltar para o Kansas, precisa procurar um mágico de Oz, que mora na cidade das Esmeraldas, e seguir pela estrada de tijolos amarelos. Depois que Glinda vai embora, Dorothy dá aquele primeiro passo na estrada de tijolos amarelos e parece até que o caminho está vivo, guiando ela. A trilha sonora fica alegre e os Munchkins continuam cantando, desejando boa sorte. Dorothy segue com o Totó do lado, meio sem saber para onde está indo, mas acreditando que vai encontrar o tal mágico de Oz e que ele vai ajudá-la a voltar para casa.
O detalhe é que ela ainda não imagina o tanto de coisa estranha e mágica que vai acontecer no caminho. Logo no comecinho da estrada, ela chega num cruzamento onde o caminho se divide em várias direções. É ali que ela encontra o espantalho, um boneco de palha pendurado num espantalho de madeira, que até então parecia só mais um boneco normal. Até que ele começa a falar. Ele se mexe todo desajeitado, coça a cabeça e diz que não tem cérebro, e é por isso que vive ali, sem saber o que fazer da vida. É Dorothy dá risada, meio assustada e meio encantada. O espantalho conta que foi colocado ali para espantar corvos, mas como ele não tem cérebro, os corvos perceberam e começaram a zoar dele, pousando na cabeça e conversando como se ele fosse um poste. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo. Então, quando ele ouve que Dorothy está indo ver o mágico para pedir ajuda, ele fica animadíssimo. Será que ele poderia me dar um cérebro também? E Dorothy, toda gentil, responde: claro, vem com a gente. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.